5 erros que é muito comum das costureiras iniciantes cometerem. Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao Universo da Costura e hoje vamos falar sobre esses 5 erros que você que é costureira iniciante provavelmente ou já fez ou vai fazer em breve. Então, antes de você começar a costurar, veja esse vídeo até o final que tenho certeza que você vai gostar. Lembrando pessoal, caso você deseje aprender da manutenção nas suas próprias máquinas de costura, não depender que outras pessoas façam isso para você ou até mesmo se tornar um mecânico profissional na área, é muito simples. Só você clicar no primeiro link da descrição do vídeo que você vai ser direcionado para o nosso site. Então vamos lá pessoal, sem mais delongas, bora saber que 5 erros são esses. Vamos lá então. Esse primeiro erro podemos dizer que é um dos erros mais comuns que eu encontro na hora que eu vou resolver um problema na máquina de costura, que é a passagem da linha. Isso mesmo pessoal, infelizmente não sei o que acontece, as costureiras iniciantes elas sempre passam a linha de modo errado. Se você já passou a linha de modo errado, se você já cometeu este erro, faz assim, deixa seu comentário aqui embaixo para nós saber se você já cometeu um deles, tá bom? E quando isso acontece, acaba ocasionando problemas na máquina de costura e às vezes a costureira acha que a máquina não presta, que a máquina é um lixo, que não vale a pena ter ela, mas não, simplesmente porque ela passou a linha de modo errado. Isso pode resultar em a máquina de costura pular ponto ou não costurar ou embolar a linha, entendeu? E pode até mesmo acabar travando a máquina ali na parte de baixo, ou seja, tem que tomar bastante cuidado. Então, o que você deve fazer? Pega aí o manual da sua máquina de costura e veja certinho como que você deve passar a linha de sua máquina de costura. Também temos vídeos aqui no canal que ensina a fazer isso, tá bom? Então vamos lá, bora para o nosso segundo erro que muitas costureiras, ou é claro, costureiros cometem, que é não saber nem colocar a linha na caixa de bobina. Não sei se você sabe as máquinas de costura doméstica, estamos falando aqui de erros de máquina de costura doméstica, tá? Tem uma peça que se chama caixa de bobina. E essa caixa de bobina vai uma bobina, uma linha dentro, que eu vou mostrar aqui para você agora. Que seria essa pecinha aqui que é uma caixa de bobina. No entanto, cada máquina vai ser um pouco diferente. Por exemplo, tem máquina de costura que é preta, tem máquina de costura que tem uma aba e assim por diante, tá? Ou seja, se você não passar a linha de modo correto nessa caixa de bobina aqui, ó, essa é a bobina, essa é a caixa de bobina. Se você não colocar corretamente e passar nos lugares que deve passar, automaticamente sua máquina de costura também vai apresentar problema. Isso é muito comum nas costureiras iniciantes, devido que elas não têm nem ideia como passar a linha. E por causa disso começa a apresentar problemas na costura e simplesmente ela não tem nem ideia o que fazer. Então veja certinho, nós temos aqui vídeos no canal como ensina você passar a linha na caixa de bobina, tá bom? Então vamos agora para o nosso terceiro erro que é muito comum. O terceiro erro é quando a costureira não sabe nada da máquina que comprou. Isso aí pessoal, é uma das coisas principais que você precisa fazer, costureira, é saber o que é cada função da máquina de costura, o que ela consegue fazer. Você tem que lembrar que máquina de costura não é uma máquina comum, por exemplo, uma máquina de lavar, um micro-ondas, uma geladeira, que é muito complicado você quebrar uma geladeira ou você danificar uma máquina de lavar. Por quê? Porque você joga a roupa lá e deixa que ela faz. Mas máquina de costura é diferente, você precisa conhecer. Já imaginou? Você compra uma máquina aí novinha, tá na caixa, você desmonta tudo bonitinho, aí você passa a linha, vai começar a costurar e a máquina trava. Faz um barulho, ela trava e você vai tentar de novo costurar e ela não costura mais nada. Mas como assim? A máquina é nova, por que ela está dando este problema? Porque você não sabe como funciona a máquina de costura, não sabe o funcionamento dela. Máquina de costura, ela pode estragar na primeira usada. Primeira vez que você for costurar, ela pode ser danificada. Então, uma coisa que você precisa ter em mente, costureira que é iniciante, que máquina de costura é diferente dos outros tipos de equipamento. Para você ter uma máquina de costura, você precisa ter sim um pouco de conhecimento. Não é, meu Deus, aquele conhecimento que precisa sim para poder começar a costurar. Não, mas pelo menos o básico é importante, tá bom? Então
Então, este é o terceiro problema, não conhecer a máquina de costura. Se você, por enquanto, já aconteceu desses problemas com você, quer você seja costureiro iniciante ou costureiro ou até mesmo experiente e já cometeu esse erro, coloca aqui nos comentários para nós saber, tá bom? Então, lembrando pessoal, se está gostando, se inscreva no canal, dá uma força para nós que vocês ajudam bastante. Agora vamos lá para o nosso quarto erro que as costureiras acabam cometendo. Pessoal, é muito, mas muito comum as costureiras desmontarem coisas que não sabem. Por exemplo, a máquina de costura começou talvez a embolar a linha e vai querer retirar a lançadeira, ou desmontar aquela parte ali do enchedor, ou desmontar também o tensor da máquina. E por não ter experiência, o que ocasiona? Depois não sabe montar. Uma coisa que vocês precisam ter em mente é que máquina de costura é tudo ajustes, entendeu? Ela tem que funcionar exatamente nos lugares certos, exatamente na hora certa. Não adianta somente você pegar e montar, porque se você montou um pouco errado, um pouco mais para a direita, um pouco mais para a esquerda, um pouco fora do tempo, ela vai dar problema. Então, infelizmente, muitas costureiras, na hora lá do desespero, vai querer desmontar a máquina e acaba piorando a situação. Então, tome cuidado com isso, costureira. Então, qual que é a dica que eu dou aqui para você que é costureira iniciante? Que aprenda. Aprenda pelo menos o básico para aprender da manutenção em sua máquina de costura. Lembrando que nós temos um curso que te ensina a fazer isso. Temos um curso que te ensina máquina de costura doméstica, industrial reta, overlock, interlock, galoneira e motores. Ou seja, você não vai ter mais dor de cabeça quando sua máquina de costura quebrar. Agora pessoal, o quinto e o último, talvez você já passou por isso, que eu já vi muitas costureiras passarem por isso. É quando você pede para o maridão, ou para o seu filho, ou para o seu vizinho tentar arrumar sua máquina e eles não têm nenhuma experiência. Infelizmente isso acontece. E quando isso acontece, pessoal, não tem coisas boas. Infelizmente, é muito difícil uma pessoa que não tem experiência conseguir arrumar. Quando eu falo não ter experiência, eu falo não ter o conhecimento que deve. É mais fácil você, costureira, arrumar, que você entende de costura, do que uma pessoa que não entende absolutamente nada, entendeu? Por exemplo, já aconteceu de eu ir na casa da pessoa e cheguei lá, a pessoa falou, olha, eu só quero regular o ponto, que ele tá meio frouxo e legal. Cheguei lá numa máquina de costura industrial e o maridão foi mexer na máquina de costura. E ele mexeu aonde? Na regulagem, na parte da lançadeira, uma coisa que não tem nada a ver com a máquina de costura. E por causa disso a máquina foi totalmente desregulada. Então uma simples regulagem do ponto, que é nos tensores, caixa de bobina, acabou se tornando um problema mais grave, que ela precisou gastar mais dinheiro por causa da manutenção. Então tome cuidado. Várias vezes já vi pessoas chamando o vizinho, chamando o irmão, chamando o filho, mas que não tem nenhuma experiência. É como eu falei já, pessoal, no outro ponto. Máquina de costura, ela tem que estar no sincronismo. Precisa sim ter conhecimento, tá? Não é simplesmente você pegar, tira uma peça e coloca ela. Não. Se você tirou uma correia, por exemplo, se você tirou uma correia que chamamos de uma correia sincronizadora, já era. Você não é somente colocar a correia, ela saiu do sincronismo. Você precisa colocar novamente. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desses 5 erros, né? 15 não, 5 erros principais que muitas costureiras iniciantes cometem. Então, se você já cometeu, coloca seus comentários aqui. Não se esqueça, se inscreva no canal, dá uma força aí que vocês ajudam bastante. Então, um forte abraço e te espero nos próximos vídeos.